esse evento aqui, ele ressuscita até os mortos. Quem já ouviu falar do Gandhi? Gandhi, quem já ouviu falar do Gandhi? Aquele cara que libertou a Índia usando a paz e não a violência. Lembra? Já ouviu falar? Gandhi? Então, galera, salva de palmas pro Gandhi. Mirandan Mohandas Karamchand Gandhi है दुनिया मुझे Mahatma Gandhi se pukarta है. Boa noite. No meu idioma natal eu disse: meu nome é Mohandas Karamchand Gandhi e fiquei conhecido no mundo inteiro como Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande alma no meu idioma. Quem diria que eu ficaria tão conhecido? Eu vim para esse mundo em outubro de 1869 e fui para o outro plano em janeiro de 1948. Mas até hoje eu costumo ser lembrado em livros, discursos e citações. E hoje estou aqui para convidá-las e convidá-los a refletirem sobre vocês mesmos, a refletirem sobre ética, lideranças e maturidade emocional. Porque se a violência está nas ruas, transformada em fuzis, canhões, metralhadoras, significa que cada pessoa deve estar em guerra. A violência externa, explícita, é apenas a expressão de uma violência interna de cada um de nós. E a violência vem se manifestando na realidade do mundo de várias formas. Hoje em dia as mais evidentes são as guerras, os atentados terroristas, a corrupção, o terrorismo e o ardil são armas dos fracos, não dos fortes, que têm a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Mas com quantas outras formas de violência convivemos no nosso dia a dia? Quantas vezes somos violentados no nosso ambiente de trabalho por ações impensadas, fruto do desamor? E quantas vezes violentamos o outro com os nossos gestos, porque temos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões, e estamos desequilibrados em nossa vida, que acreditamos não ter sentido. E para esse sentido, eu descobri que temos um caminho. O amor cura, o amor une, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. Eu preciso repetir, somente o amor cura, une, nutre, pulsa, educa, encoraja, faz nascer, entusiasma, alivia, motiva, mobiliza, possibilita a vida. O amor pavimenta os princípios éticos. E os princípios éticos devem estar incluídos na fixação de metas, na escolha das estratégias e na tomada de decisões. Assim, o amor liberta e leva a uma verdadeira transformação das pessoas. Vocês sabem que em toda a minha vida eu jejuei muito, não é?
E hoje eu começo um novo jejum, porque eu pretendo, através desse jejum, despertar o amor em pessoas de diferentes crenças. Porque, no meu entender, as 5 grandes religiões são diferentes manifestações da verdade. E pessoas de diferentes credos podem e devem conviver em paz e harmonia com a promoção do respeito mútuo e da tolerância. Diante do outro, o amor sempre prevalece. Cada qual nasceu com a sua própria voz para falar de uma forma diferente o que todo mundo sente. O amor de um cura o ódio de milhões. Olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará cego e banguela. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, mas isso impede o aperto de mão de um possível aliado, porque o perdão é uma característica dos fortes, não dos fracos. Uma vez me perguntaram: Gandhi, por que quando as pessoas brigam, elas gritam? Eu comecei a pensar e acho que cheguei a uma pequena síntese. Quando as pessoas brigam, seus corações começam a se afastar. E para um coração ouvir outro coração, é preciso gritar. Mas se as pessoas vivem harmoniosamente, amorosamente, seus corações estão tão próximos que basta um sussurro para um coração ouvir outro coração. Somos tantos diferentes para sonhos iguais. E o amor também nos pede uma conduta única. Quase todos nós vivemos um grande equívoco. Quase todos nós acreditamos que existe um padrão ético e maduro emocionalmente para uma conduta pública e outro para a conduta privada. Costumamos aceitar certos padrões morais inferiores para vermos as coisas funcionarem no mundo real da política e dos negócios. E parece que este duplo padrão de conduta é conveniente. E ele é estimulado pela ideia de que tem que se vencer a qualquer custo, que os resultados são as únicas coisas que interessam. Este duplo padrão de conduta está presente em toda a sociedade. E eu vou pedir licença a vocês para citar 2 segmentos da nossa sociedade onde isso fica um pouquinho mais claro. Os políticos. Os políticos nos pedem que nós os avaliemos pelas suas realizações políticas, mas nunca pela sua conduta pessoal. E as mulheres e os homens de negócio também não querem que sua conduta pessoal seja analisada, mas sim seus resultados pragmáticos, os resultados financeiros. Porém, elas e eles se esquecem que, além de gestoras e gestores de negócios, elas e eles são gestoras e gestores de pessoas. São líderes. E quando o exemplo do duplo padrão de conduta parte de uma liderança, então uma nação, uma organização é permeada por ele. As pessoas que querem alcançar o sucesso rápido aprendem depressa as regras do jogo e muitas delas abandonam os seus ideais para alcançar esse sucesso. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Uma tarde, estava eu em minha casa, tecendo minha própria roupa, quando entrou uma jovem mãe com seu filho de 8 anos e me pediu: Bapu. Bem, Bapu era o modo carinhoso como alguns indianos me chamavam, que equivale a papai. Ela me disse: Bapu, por gentileza, peça para o meu filho parar de comer açúcar.
Esse menino come muito açúcar e um pedido seu, eu tenho certeza que ele obedecerá. Então eu lhes disse, por gentileza, voltem daqui a um mês. No mês seguinte, eles voltaram à minha casa e eu fui conversar com um garoto. E quando eu converso com uma criança, eu gosto de me abaixar para ficar no mesmo nível de olhar da criança. E lhe disse: "Oh, meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer açúcar. Açúcar faz tão mal para o nosso organismo." Nisso, a mãe se vira para mim e me diz: "Ô, papu, eu não entendi absolutamente nada. Por que nos fizeste perder um mês? Por que não disseste isso a nós no mês passado?" Então, eu lhe respondi: "É que até o mês passado, eu também comia açúcar." Manter um padrão de conduta única requer uma qualidade que todos nós temos, mas que comumente esquecemos: a qualidade da coragem, que etimologicamente quer dizer agir com o coração. No mundo de hoje, é preciso ter coragem para vivermos num padrão de conduta única e nos comprometermos com valores absolutos, como a verdade e a não violência. Precisamos nos comprometer com a nossa alma. Uma pessoa não deve fazer o certo num lado da vida, enquanto está ocupada em fazer o errado em outro lado. A vida é um todo indivisível, é falando e fazendo, é prometendo e cumprindo, e quanto mais agimos dentro de um padrão de conduta única, mais nos tornamos maduros emocionalmente. Eu fiquei pensando numa definição simples sobre maturidade emocional. E acho que cheguei a uma outra pequena síntese. Quando você pratica a maturidade emocional, você percebe que você não precisa de nenhuma aprovação externa a não ser você mesmo para saber o que é correto. E que qualquer prejuízo ao outro não justifica uma ação, por maior benefício pessoal que ela possa trazer. E que você carrega dentro de você, desde a sua infância, valores como honestidade consigo mesmo, responsabilidade pelas escolhas, mudança de rumo, perdão. Uma vida madura emocionalmente, em casa e no trabalho, é se observar o tempo todo e ter a coragem de mudar as decisões que tomamos e que não deram certo. E parafraseando um eminente cientista do século XX, o senhor Albert Einstein, querer um resultado diferente, agindo da mesma maneira, é uma insanidade, não é? Os psicólogos costumam chamar isso de neurose. E temos outra palavra dentro da maturidade emocional, a humildade. Não a submissão, mas aquela humildade que nos ensina a aprender e que nos ensina a compartilhar o conhecimento. Uma vida madura emocionalmente inspira honestidade, inspira integridade, inspira verdade, inspira respeito. E é disso que mais o mundo precisa. Líderes maduros emocionalmente e maduros eticamente. Vamos ser esses líderes? Vocês topam? É menos sofrido e gera sucesso com satisfação pessoal. E convenhamos, é estar abaixo da dignidade humana, perder a nossa integridade e nos tornar uma mera engrenagem de uma máquina. Tudo está certo na sua vida, amigo, se você está em paz consigo mesmo, mesmo que externamente pareça estar tudo errado. E tudo está errado na sua vida, amiga,
mesmo que externamente pareça estar tudo certo, se você não está em paz consigo mesma. O único tirano que eu aceito nesse mundo é uma voz silenciosa dentro de mim, suave e serena, a consciência. E manter-se um padrão de conduta única é alinhar totalmente as intenções com as ações. É quando aquilo que você pensa, fala e faz estão em harmonia. Isto é ser um exemplo, isto é ser uma pessoa madura, uma pessoa espiritualizada, um líder maduro, um líder espiritualizado. Porque a pessoa ou o líder que ignora as considerações éticas, maduras ou sentimentais, é como aquela figura de cera daquele museu de Londres. Parece muito com a vida, mas carece da vida genuína de carne viva. E como manter-se no caminho da não violência, da retidão, do amor, em síntese, se comprometendo, em síntese, escolhendo um caminho e não mudando essa direção. O baixo autorrespeito, por exemplo, ele está ligado aos pactos que fazemos conosco e rompemos. Ao fazermos um voto para nos impor uma certa disciplina ou um certo compromisso, não devemos romper esse voto, porque senão rompemos a nossa fortaleza, o nosso autorrespeito. Eu fiz uma visita à Inglaterra e aconteceram 3 coisas muito curiosas comigo. A primeira foi numa tarde em que estávamos andando por uma grande avenida no centro de Londres e eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha visto na vida e que para os ingleses, na época, também era uma novidade. Shopping center. Parei diante de uma vitrine e quando um membro da comitiva percebeu que eu havia ficado para trás, se voltou e me perguntou: Mr. Gandhi, o senhor quer comprar alguma coisa? Eu lhe disse: não, estou apenas olhando tudo o que eu não preciso. E nessa mesma noite, fomos convidados para uma recepção no Palácio de Buckingham. E o cerimonial mandou me avisar que eu não poderia ver o rei Jorge VI, pai dessa rainha que acabou de falecer, vestido da maneira como normalmente eu me visto, que eu teria de usar o smoking. Eu tentei argumentar, mas eles foram irredutíveis. Então o que eu fiz? Aluguei um smoking, embrulhei e enviei o pacote para o palácio, já que eles estavam mais preocupados com a roupa do que com a minha pessoa. E na manhã seguinte, durante o encontro político com o próprio rei, eu fui questionado por que eu usava tão pouca roupa. Então, eu lhe respondi: é que o senhor, majestade, o senhor já usa roupa suficiente por nós dois. Em 1920, eu fiz um voto de fiar todos os dias. Mesmo sem ter a habilidade da fiação, eu decidi conversar, dar entrevistas e conduzir as negociações políticas enquanto fiava. É que eu percebi que a partir do momento em que fiávamos o algodão e tecíamos a nossa roupa, fiávamos e tecíamos o nosso próprio destino. Tanto que a roca de fiar, eu consegui colocá-la bem no meio da bandeira do meu país. Se vocês observarem a bandeira da Índia, verão que lá no meio dela está a rodinha da roca. E outra coisa que eu percebi durante esse processo é que um trabalho manual estimula demais o nosso raciocínio. É impressionante. E uma outra questão que eu considero de suma importância na nossa travessia por este planeta é avaliarmos todos os dias as nossas atitudes. Por exemplo, as pessoas que querem se superar a cada momento, que querem vencer o seu mais forte inimigo, que são elas mesmas, avaliam todos os dias seus pensamentos, suas palavras e os seus atos. E essa avaliação sistemática ajuda-nos a elevar o nosso nível de desempenho.
como pessoa ou como líder. Meu filho mais velho morava a 40 quilômetros da cidade mais próxima. E no dia que precisou levar seu carro para a revisão, convidou meu neto para ir junto. Chegando na cidade, ele disse para o meu neto: por gentileza, me deixe no escritório do nosso advogado, leve o carro até a oficina e venha me buscar às 16 horas. Meu neto deixou o carro na oficina e, como tinha um tempinho, entrou no cinema. Gostou tanto do filme que viu 2 sessões seguidas. E quando foi buscar meu filho, já eram 17 horas. Logo ao chegar, ele disse: pai, atrasei-me porque o dono da oficina só me entregou o carro agora. Então meu filho respondeu: eu já tinha ligado para a oficina. O carro estava pronto desde as 14 horas. Então nós vamos fazer o seguinte, amado filho. Você volta para casa dirigindo o carro, porque eu vou voltar caminhando esses 40 quilômetros para poder refletir no caminho onde foi que eu errei na sua educação. É que nós, seres humanos, somos muitas vezes aquilo que acreditamos que somos. Se eu digo que eu não tenho condições de realizar determinada tarefa, acabo realmente me tornando incapaz de fazê-la. Mas ao contrário, se estou convicto que vou realizá-la, então eu terei essa habilidade no começo, mesmo que não tenha no início da minha jornada. E essa é uma atitude espiritual e uma atitude madura. Porque eu não acredito que a espiritualidade atue exclusivamente no campo da religião. Ao contrário, no meu entender, a espiritualidade se manifesta nos acontecimentos mais comuns do dia a dia e, por isso mesmo, influencia os campos político, econômico e social. E como eu já disse para vocês, na minha visão, as 5 grandes religiões são diferentes caminhos que chegam num mesmo ponto. E que diferença faz que sigamos vários caminhos desde que alcancemos o mesmo objetivo? Eu creio em Deus, não como uma teoria, mas como um fato mais real do que a própria vida. E se estivermos atentos, sem tempo de temer a morte, mas temer morrer sim, porque sabemos que esse é o nosso derradeiro ato, onde teremos de estar presentes, aí Deus fala conosco, na nossa língua, qualquer que ela seja, onde quer que estejamos. E hoje, eu tenho muita fé que Deus vai se manifestar em todas as pessoas que aqui estão, para que a compreensão, o amor e a compaixão possam se estabelecer. E que o jejum que eu começo agora amplie consciências, para que nunca mais vocês precisem ver no vosso lindo país, o Brasil, nos vossos telejornais, 9 mulheres sendo assassinadas por dia. E que nunca mais vocês precisem ver um negro sendo tratado pela polícia de uma maneira diferente do que um branco é tratado. E que nunca mais vocês precisem ver crianças morrendo de fome, de bala perdida ou de violência doméstica, principalmente a sexual. Apesar disso tudo, a minha fé me faz vislumbrar a humanidade vivendo em paz. Mas para isso acontecer, é preciso que cada pessoa conquiste a paz interna, pois não existe paz externa no mundo sem a paz interna. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. É preciso paz para poder sorrir. É preciso paz para poder
sonhar. A paz sem voz não é paz, é medo. E o medo é a ausência da fé. E a fé é o poder da criação. A fé é uma qualidade que todos nós temos, mas somente os grandes líderes a têm como qualidade principal. Porque nenhuma grande decisão é tomada na nossa vida com a garantia absoluta do resultado. E os grandes líderes tomam suas decisões baseadas na fé. Naquela fé que diz que aquela decisão é a melhor para aquela situação ou para aquele momento. Então eu quero aproveitar esse momento maravilhoso, nesse evento lindo, nessa linda Serra da Mantiqueira e compartilhar com vocês. Porque somos nós que podemos mudar o mundo. Somos nós que podemos mudar as organizações. Somos nós que podemos tentar transformar as pessoas, promovendo paz interna e externa. A liderança que eu acredito, a liderança que eu venho ajudando a construir, é uma liderança baseada no serviço e no exemplo. Eu não creio que uma liderança baseada numa hierarquia rígida provoque grandes mudanças no mundo de hoje. E quero compartilhar com vocês o conceito de um líder maduro, que é um conceito que muita gente faz confusão, é um conceito baseado, repito, no exemplo. Um serviço baseado no exemplo não significa somente fazer aquilo que as pessoas querem. O serviço deve ser conduzido dentro dos limites éticos e maduros, e, portanto, deve ser verdadeiro. E quando um líder estiver comprometido com o serviço verdadeiro, nem sempre vai dizer às pessoas o que elas gostariam de ouvir. E se as encontrar numa direção errada, vai lhes apontar a direção correta. Por essa razão, um serviço comprometido com a verdade geralmente não costuma ser popular. Porque o verdadeiro líder, quando vai embora, deixa as pessoas melhores do que ele. Eu, por exemplo, eu sempre fui implacável na minha crítica aos meus irmãos indianos pela prática da intocabilidade, pela falta de higiene e pela tolerância à pobreza e riqueza extremas predominantes da Índia. Um líder maduro, um líder espiritualizado deve ser o exemplo, deve ter conduta única e o seu foco deve estar em criar harmonia e buscar o bem coletivo. Uma tarde, um hindu entrou em minha casa e me disse: Bapu, meu filho caçula foi assassinado por um muçulmano. E eu, de vingança, matei uma criança muçulmana batendo com a sua cabeça numa parede. Mas eu estou arrependido. Então me diga, pelo amor do Deus Shiva, pelo amor do Senhor Krishna, o que eu faço para sair deste inferno em que me encontro? Ufa! Após alguns minutos refletindo, eu lhe disse: eu acho que a sua única saída será procurar uma criança muçulmana que ficou órfã e adotá-la. E criá-la como muçulmana. E só pedi às pessoas que viviam no Rashem comigo para realizar o trabalho de limpar as privadas, quando eu mesmo fazia este trabalho de limpar as latrinas, é que eu percebi que a partir do momento em que você coloca a sua mão na sujeira, principalmente na sujeira do outro, inevitavelmente você acaba encontrando a sua limpeza e pureza internas. E só pedi aos outros que usassem roupas fiadas e tecidas à mão, quando eu já fazia isso na minha vida. E fui várias vezes preso, inclusive com a minha esposa Kasturbai, por nós reagirmos pacificamente, inclusive, contra leis injustas. Em 1944, estávamos os dois presos e o mundo vivia a Segunda Grande Guerra Mundial. E apesar de havermos recebido inúmeros pedidos, nos recusamos a apoiar qualquer um dos países envolvidos no conflito. Afinal, pensávamos nós, uma guerra nada mais é do que uma forma de comércio. E neste mesmo ano,
Kasturba adoeceu gravemente na cadeia e veio a falecer na prisão, na nossa cela, no meu colo. E até hoje eu me lembro com uma imensa saudade de uma pequena carta que ela me enviou uma época em que eu estava encarcerado e ela em liberdade. E eu vou ler para vocês. Agradeço-lhe por haver tido o privilégio de ser sua colaboradora e companheira na vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento neste mundo, baseado no Brahmacharya, autodomínio. Agradeço-lhe por haver me considerado sua igual no labor de toda a sua vida em prol da Índia. Agradeço-lhe por não ser você um desses maridos que vivem o seu tempo em jogos de futebol, corridas de cavalo, mulheres, bebedeiras, cansando-se de suas esposas e de seus filhos, como um menino logo se cansa dos seus brinquedos infantis. Que gratidão eu sinto por não ser você um desses maridos que passam o tempo a se enriquecer com a exploração do trabalho alheio. Que agradecido estou por você haver colocado Deus e a nossa Índia acima do suborno e ter tido a coragem de suas convicções, fé completa e implícita em Deus. E agradeço por me ter tolerado e as minhas deficiências na juventude, quando eu resmungava contra a mudança que você trouxe ao nosso modo de vida, do muito para o pouco. Kasturba. Quando eu terminei de ler esta carta, lá no fundo da minha cela, eu comecei a refletir. Chamar a mulher de sexo frágil é uma injustiça, é uma calúnia de nós homens para com as mulheres. Eu sempre tive uma relativa autoridade moral sobre os outros, conquistada através dos exemplos que eu dei em minha vida. A minha vida é a minha mensagem. E hoje eu venho do fundo do meu coração, com todo o amor que todas as células de meu corpo têm pela humanidade, convidá-las e convidá-los gentilmente para que sirvam a sua família, para que sirvam seus companheiros de trabalho, para que sirvam a sua comunidade com suas ações alinhadas a propostas éticas e maduras emocionalmente. E que cada comunidade, cada ser humano substitua a bestialidade pela humanidade. Assim, seremos um dia dignos de sermos chamados seres humanos. Se conhece uma civilização pela maneira como ela trata as suas minorias e aos seus animais. E quero convidá-lo, amigo, a ser um exemplo para as futuras gerações. E quero convidá-la, amiga, a deixar sua marca impressa, sua assinatura gravada nos corações humanos, ao ponto de você ser lembrada por muitas vidas depois como uma semeadora de prosperidade e paz interior. Meu coração está alegre e em paz, pois eu acredito nas suas intenções. E que cada palavra sua, amigo, cada gesto seu, possa continuar tocando a alma de todos, curando, unindo, nutrindo, educando, encorajando, aliviando, motivando, mobilizando, possibilitando a vida. Namastê.
Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado ao Jordão por ter feito o convite para me apresentar aqui pela segunda vez. Essa peça chama-se Gandhi, um olhar para a liderança humana. Foi escrita pelo Miguel Filiage e dirigida por Miguel Filiage. Nós estamos há 19 anos fazendo esse trabalho. Empresas, mundo corporativo, universidades, colégios do ensino médio, eventos como esse, enfim, estamos tentando espalhar por aí a cultura da paz, a cultura da não violência e preparar um mundo melhor para os que virão e para que nós também possamos aproveitar as maravilhas que o planeta Terra ainda tem, não é? Como essa Serra da Mantiqueira maravilhosa. Também queria convidar vocês a me seguirem no Instagram, que é @João Signorelli. Se escreve S-I-G, Signorelli, com 2 L's I, oficial. Lá vocês terão toda a nossa agenda, todo um trabalho que estamos fazendo em São Paulo no mês de novembro, num espaço muito bonito, chamado EYWA, EYWA. Daqui a pouco, o meu mais novo parceiro vai falar para vocês também sobre a liderança consciente, que é o Luiz Fernando Lucas. Está aqui também presente o Luiz, está aqui também presente o Thalisson Vinícius, que é o meu produtor. Se alguém quiser procurá-lo, cadê o Thalisson? Levanta aí, Thalisson, para as pessoas te verem. Tá, o Thalisson está ali, então se alguém quiser nos contatar, pode procurar o Thalisson ou me seguir no Instagram, @João Signorelli Oficial. E eu vou participar do podcast, é isso? Eu vou participar do podcast? Sim, tá. E depois que eu participar do podcast, eu vou estar ali no saguão, perto do café. Se alguém quiser tirar uma foto comigo de Gandhi, estarei inteiramente à disposição de vocês, né? O Jordão não está aqui, mas tem que escolher 2 pessoas para participar do podcast, é isso, não? Ô, Jordão, você vai escolher as 2 pessoas? Vamos aí, tá esperando. Salva de palmas aí, galera. Já, meu querido, foi lindo. Foi lindo, foi lindo. O João aí, se você tem cabelo branco e tal. O João já fez várias novelas da Globo, certo? Quem lembra? É, já fiz os mais novos, não lembro. O cara é global aí. Largou a Globo aí para fazer o Gandhi. E agora o Chico Xavier também, né? Gandhi e Chico Uma Xavier. peça Chico Xavier. Segue o cara aí. Obrigado, João. Alguém tem alguma pergunta? Quem quer participar do podcast com o João? Quem quer participar? Vamos lá, meu velho. Vamos aí. Vem, minha amiga. Tinha uma pessoa ali, a menina. Vem aí, vem, minha amiga, vem. Então vai lá, os 3, vai lá. Tá bom. Jordão, gratidão e parabéns por esse evento maravilhoso que você sempre faz. Como todo mundo falou, tem uma energia aqui, né? Tem uma egrégora aqui que invade a plateia, invade o palco. É maravilhoso, a gente sente assim uma pulsação muito positiva, muito bacana para a humanidade. Obrigado, viu, irmão, por esse trabalho todo que você faz. Quem sente isso aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Então não estamos mentindo, não, né? Não, a segunda vez você vem. Segunda vez, quero vir mais. Vai vir a terceira, vai vir a quarta, vai vir a quinta. Vamos. Vamos inventar outros personagens aí. Vamos. Ano que vem a gente faz o Chico. Vamos ressuscitar outros caras. O ano que vem a gente faz o Chico Xavier. Martin Luther King. E tem o Fernando Pessoa também, tem um monte de coisa. Tem um monte de cara para ressuscitar. Tem. Tá bom. Um beijo no coração de todas e todos. Muito obrigado. Obrigado.